Testemunho de fé e milagre. A cura do cordoma através da oração na congregação cristã no Brasil. O início da jornada, um diagnóstico devastador. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, enquanto os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, CCB, se preparavam para mais um culto solene. Entre eles estava Lucas Ferreira, um jovem de 22 anos, filho de Sebastião e Maria Ferreira, membros fiéis da igreja há mais de 3 décadas. Lucas, um rapaz alto, de cabelos castanhos e sorriso fácil, sempre foi um exemplo de dedicação. Trabalhava como mecânico na oficina do tio, ajudava na roça aos finais de semana e nunca faltava aos cultos, nem mesmo quando o cansaço batia à porta. Mas naquela semana, algo estava diferente. Há meses, Lucas vinha sentindo dores intensas na região lombar, que irradiavam para as pernas. A princípios atribuía ao esforço físico do trabalho, mas com o passar das semanas, as dores pioraram. Certa manhã, ao tentar se levantar da cama, suas pernas cederam, e ele caiu no chão, incapaz de se mover. Assustada, sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, chamou o marido, e juntos levaram o filho ao pronto-socorro municipal. Os exames iniciais não revelaram nada grave, mas o médico, preocupado com a progressão dos sintomas, encaminhou Lucas para um neurologista em Sorocaba. Após uma ressonância magnética, o veredicto caiu como uma bomba. Seu filho tem um cordoma sacral, um tumor raro e agressivo na base da coluna. É maligno e já está comprimindo nervos. Sem tratamento imediato, ele pode ficar paralisado ou pior. As palavras do médico ecoaram na sala como um trovão. Dona Maria segurou o braço do marido, que empalideceu. Lucas, sentado na maca, sentiu o mundo girar. Um tumor? Maligno? Ele mal conseguia processar as palavras. O médico continuou, explicando que a cirurgia era urgente, seguida de radioterapia, mas mesmo assim, as chances de cura não eram altas. E se não operar? Perguntou Sebastião com a voz trêmula. Ele pode perder os movimentos das pernas em semanas, e o tumor pode se espalhar. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo choro abafado de Dona Maria. Lucas, porém, não chorou. Em vez disso, fechou os olhos e murmurou: "Meu Deus, por quê?" 2. A fé em prova, entre a medicina e a oração. Ao chegarem em casa, a notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos da CCB. Em menos de uma hora, o ancião José Martins, líder espiritual da congregação local, já estava na casa dos Ferreira. Homem de barba branca e olhos serenos, o ancião era conhecido por sua sabedoria bíblica e vida de oração. Irmãos, não desanimem. O Senhor é maior do que qualquer doença. Lembrem-se de Jó, de Naamã, do paralítico de Betesda. Deus ainda opera milagres, disse ele, colocando a mão no ombro de Lucas. Sebastião, porém, estava dividido. Ele cria em Deus, mas também sabia que a medicina era um dom divino. Ancião, eu sei que Deus pode curar, mas e se a cirurgia for a vontade dele? E se a demora piorar as coisas? O ancião olhou profundamente nos olhos de Sebastião. Irmão, a fé não é contra a medicina. Mas antes de qualquer decisão, busquemos a Deus em jejum e oração. Se for da sua vontade, ele confirmará. Naquela noite, a família Ferreira e vários irmãos da igreja se reuniram na sala da pequena casa de alvenaria. Velas acesas, bíblias abertas e orações em voz alta encheram o ambiente. Lucas, deitado no sofá, sentia uma paz inexplicável apesar da dor. Enquanto os irmãos clamavam, ele lembrava das palavras de Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas a dúvida ainda o assombrava. Será que Deus realmente me curará? 3. A decisão, confiar totalmente em Deus. Nos dias seguintes, Lucas foi submetido a novos exames em São Paulo, confirmando o pior. O cordoma já estava em estágio avançado, e a cirurgia seria de alto risco. O neurocirurgião, um homem sério e direto, foi claro. Lucas, mesmo com a cirurgia, as chances de recidiva são altas. E se o tumor já tiver metástase? Ele não terminou a frase. Na volta para Itapetininga, no ônibus lotado, Lucas olhou pela janela e orou em silêncio. Senhor, se é para eu passar por isso, me dá forças. Mas se for da tua vontade, me cura. Não pela medicina, mas pelo teu poder. Quando chegou em casa, encontrou dezenas de irmãos da CCB reunidos em sua casa. O ancião José o chamou à parte. Lucas, o Espírito Santo me falou algo hoje. Você precisa jejuar por 3 dias, só água e oração. No terceiro dia, iremos ao culto e clamaremos juntos. Deus vai te curar. Lucas sentiu um arrepio. Ele sabia que jejuar por 3 dias não seria fácil, mas algo dentro dele ardia com uma certeza: Deus estava no controle.
Eu farei, ancião. Se Deus quer assim, eu obedeço. 4. Os 3 dias de jejum, a luta entre a carne e o espírito. O primeiro dia foi o mais difícil. A dor nas costas piorou, e a fraqueza tomou conta do corpo de Lucas. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, tentava convencê-lo a comer ao menos um pouco de pão. Meu filho, você está fraco demais. Deus não quer que você sofra. Mas Lucas, com voz firme, respondeu: Mãe, se Jesus jejuou 40 dias no deserto, eu posso jejuar 3. Se Deus não me sustentar, não adianta medicina nenhuma. No segundo dia, a fome era insuportável, e as dores pareciam queimar suas costas. Ele se arrastou até o quarto e abriu a Bíblia aleatoriamente. Seus olhos caíram em Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Lucas chorou. Ele sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ele. As feridas de Jesus já me curaram. Por que duvidar? No terceiro dia, algo mudou. A dor diminuiu, e uma força sobrenatural encheu seu corpo. Ele conseguiu se levantar e andar sem ajuda. Sua mãe, ao vê-lo, caiu de joelhos. Glória a Deus! Meu filho, você está curado. Mas Lucas sorriu. Ainda não, mãe. Mas ele está operando. 5. O culto decisivo, o momento do milagre. Na noite do terceiro dia, a congregação cristã em Itapetininga estava lotada. Irmãos de cidades vizinhas como Tatuí e Sorocaba vieram apoiar. O ancião José subiu ao púlpito e anunciou: Hoje é um dia de vitória. Deus vai manifestar seu poder aqui. Lucas, fraco mas determinado, foi levado até a frente. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em línguas desconhecidas, como nos tempos dos apóstolos. A congregação uniu suas vozes em um só clamor: Senhor, cura o nosso irmão. Pelo sangue de Jesus, expulsa essa doença. De repente, Lucas sentiu um calor intenso percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem operando seu corpo. Ele gritou: Estou sentindo algo. Parece que estão tirando alguma coisa de mim. O ancião, com os olhos cheios de lágrimas, continuou orando. Então, Lucas se levantou. Sem dor, sem fraqueza. Andou firmemente até o centro do salão e pulou, algo que não fazia há meses. Estou curado. Ele berrou e a igreja explodiu em louvor. Homens choravam. Mulheres levantavam as mãos. Crianças pulavam de alegria. O milagre havia acontecido. 6. A confirmação médica, o impossível tornado real. No dia seguinte, Lucas voltou ao hospital em São Paulo para novos exames. O médico cético não acreditava que um tumor agressivo como o cordoma pudesse desaparecer em 3 dias. Mas quando os resultados saíram, seu rosto empalideceu. Isso não é possível. O tumor sumiu. Não há mais nenhum vestígio de células cancerígenas. É um milagre, doutor, disse Lucas, sorrindo. Deus me curou. O médico atordoado balançou a cabeça. Na medicina, não temos explicação para isso. Mas se foi um milagre, então parabéns. Ao voltar para casa, Lucas foi recebido como um herói da fé. Jornais locais quiseram entrevistá-lo, mas o ancião José orientou: Não é para nossa glória, mas para a de Deus. Se quiserem falar, falem dele. 7. A vida depois do milagre, um testemunho vivo. Nos meses seguintes, Lucas se tornou um pregador. Ele viajava por várias congregações da CCB no interior de São Paulo, compartilhando seu testemunho. Muitos doentes eram curados após suas orações. Um caso marcante foi o de Dona Ana, uma senhora com câncer de mama, que após ser ungida por Lucas, teve seu tumor reduzido em 80% em uma semana. Mas nem tudo eram rosas. Alguns críticos dentro e fora da igreja diziam: Isso é histeria coletiva. Como um tumor some assim? Lucas, porém, respondia com paz: Se Deus curou a mim, pode curar a você também. Basta crer. Sua família se fortaleceu na fé. Sebastião, que antes duvidava, agora era um guerreiro de oração. Dona Maria passou a abrir sua casa para cultos de cura, onde dezenas de pessoas vinham buscar a Deus. 8. O encontro com um cético, a fé em prova novamente. Um dia, um jovem médico ateu, Dr. Ricardo, foi até a congregação depois de ouvir falarem do milagre de Lucas. Ele desafiou: Prove que isso não foi um erro de diagnóstico. Cordomas não somem sozinhos. Lucas, sem se abalar, respondeu: Doutor, eu não tenho que provar nada a você. Mas se quiser, pode examinar meus exames antigos e os novos. E pode orar comigo. O médico, curioso, aceitou. Após analisar os documentos, ficou sem palavras. Isso desafia toda a ciência que conheço. A ciência não tem todas as respostas, doutor. Mas Deus tem.
disse Lucas. Naquela noite, Dr. Ricardo participou de um culto pela primeira vez em sua vida. Não se converteu imediatamente, mas saiu abalado. Se isso é real, então tudo o que eu pensava sobre Deus pode estar errado. 9. O sonho profético, uma nova missão. Certa madrugada, Lucas teve um sonho vivo. Nele estava em um grande estádio lotado, e uma voz dizia: "Você será um instrumento para levar muitos à salvação. Não apenas pela cura, mas pela palavra." Ao acordar, ele soube que Deus tinha um chamado maior para sua vida. Procurou o ancião José e compartilhou o sonho. "Irmão, acho que Deus quer que eu seja um evangelista." O ancião sorriu. "Eu já sabia. Deus te preparou para isso." Hoje, Lucas Ferreira é um evangelista reconhecido dentro da congregação cristã no Brasil, viajando pelo país e até pelo exterior, como Paraguai e Bolívia, pregando a cura divina. Seu testemunho já levou centenas à conversão, e muitos relataram milagres semelhantes após suas orações. 10. A mensagem final: Deus ainda faz milagres. Em uma de suas pregações, Lucas sempre repete: "Muitos dizem que os milagres acabaram. Mas eu estou aqui para dizer: Deus ainda cura, ainda libera, ainda transforma. O mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, que ressuscitou Lázaro, que sarou a hemorroíça, é o mesmo Deus de hoje." Ele encerra seu testemunho com um desafio. Se você está doente, se está desanimado, se acha que não há saída, busque a Deus de todo o coração. Jejuem, orem, clamem. Ele ouve. Ele responde. Ele ainda faz o impossível. E assim a história de Lucas Ferreira continua a inspirar gerações, provando que na congregação cristã no Brasil, a fé move montanhas e cura cordomas. Fim, ou apenas o começo? Este testemunho é baseado em relatos reais de milagres ocorridos dentro da CCB, adaptados para inspirar e fortalecer a fé dos leitores. Que a glória seja sempre dada a Deus. Testemunho CCB: jovem curou cordoma na oração, a fé que venceu o impossível. Congregação cristã no Brasil, um milagre que abalou corações e fortaleceu a fé de milhares. 11. O dia em que a igreja se uniu em uma só voz. A notícia da doença de Lucas se espalhou como fogo entre os irmãos da congregação cristã em São Paulo. Não era apenas mais um caso médico, era um jovem de 22 anos, cheio de sonhos, que havia se dedicado inteiramente ao serviço do Senhor. As irmãs da Sociedade de Moças organizaram vigílias noturnas. Os cooperadores, jovens que auxiliam nos cultos, jejuaram por 3 dias seguidos, bebendo apenas água e suco de frutas, como faziam os profetas do Antigo Testamento. Até as crianças da escola dominical desenharam cartazes com versos bíblicos e os colaram nos muros da igreja. "Clama a mim, e responder-te-ei." Jeremias 33, 3. Naquela quarta-feira, 12 de maio de 2021, o templo da CCB na Vila Maria lotou além da capacidade. Não havia espaço nem para respirar. Irmãos vieram de Osasco, de Guarulhos, até de cidades do interior como Campinas e Sorocaba. Alguns chegaram de ônibus fretados, outros em caronas improvisadas. O corinho de abertura, "Glória a Deus nas alturas", foi entoado com uma intensidade que fez tremer as janelas. O irmão Antônio Silva, ancião de 78 anos, que já havia visto muitos milagres em sua vida, segurou o microfone com mãos trêmulas e disse: "Filhos, hoje não é um culto comum. Hoje é uma batalha espiritual. O inimigo quer roubar a vida de um servo de Deus, mas nós não vamos permitir." O coro respondeu em uníssono: "Não vamos." Lucas, fraco mas com os olhos brilhando, estava sentado na primeira fileira, ao lado de seus pais. Sua mãe, Dona Maria, seguiu o exemplo da mulher Ciro-Fenícia, Marcos 7:26, e se ajoelhou aos pés do irmão que presidia, suplicando: "Senhor, eu não mereço nada, mas peço pela misericórdia de Deus. Meu filho é um vasto de honra para esta obra. Não deixe o mal triunfar." O templo inteiro se ajoelhou. Por 40 minutos, ninguém se moveu. Só se ouvia o choro abafado, as orações em línguas desconhecidas, 1 Coríntios 14:2, e de vez em quando, um grito de glória a Deus, que ecoava como um trovão. 12. A noite do milagre, algo saiu do meu corpo. 3 dias depois, na madrugada de sábado para domingo, Lucas acordou com uma dor aguda na nuca, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Suou frio. Tremia. Sua irmã, Ana, que dormia no quarto ao lado, ouviu um gemido e correu para socorrê-lo. "Lucas, o que foi? Chama a mamãe?" Ele, ofegante, segurou seu braço. "Não, espera. Eu sinto que está saindo. Reza comigo, Ana." "Reza." Os dois se ajoelharam ao lado da cama. Ana começou a orar em voz alta, citando Salmos 91. "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda."
De repente, Lucas deu um grito não de dor, mas de alívio. Ana, eu sinto como se um peso imenso tivesse saído de mim. É como se alguém tivesse puxado um fio que estava me enlaçando. No domingo de manhã, no culto das 10 horas, Lucas se levantou sozinho, sem moletas, sem ajuda. Subiu ao púlpito e, com lágrimas nos olhos, declarou: Irmãos, Deus me curou. Não foi o médico. Não foi a quimioterapia. Foi o poder do nome de Jesus. O templo explodiu em glórias. Homens choravam como crianças. Mulheres caíram no chão, dominadas pelo Espírito. Até os irmãos mais reservados, aqueles que raramente demonstravam emoção, levantaram as mãos e gritaram: Aleluia! 13. O exame que confundiu a medicina. Na segunda-feira seguinte, Lucas foi ao hospital para uma ressonância de rotina. O médico que o atendeu, o Dr. Carlos Mendes, era um cético. Já havia dito aos pais de Lucas que milagres são apenas coincidências estatísticas. Mas quando os resultados chegaram, seu rosto empalideceu. Isso não é possível, murmurou, olhando para as imagens. O que foi, doutor? Perguntou Dona Maria com o coração na mão. O tumor desapareceu. Não há sinal do cordoma. Nem cicatriz. Nem vestígio. É como se nunca tivesse existido. Lucas sorriu. É porque nunca esteve no controle de Deus, doutor. Ele apenas permitiu para mostrar o seu poder. O médico atordoado pediu para falar em particular com Lucas. Eu não acredito em Deus. Mas o que aconteceu com você desafia toda a ciência. Você acha que ele poderia me mostrar algo também? Lucas colocou a mão no ombro do médico. Deus não faz acepção de pessoas. Se você buscar a Ele de todo o coração, Ele se revelará a você. Aquela conversa marcou o início de uma jornada espiritual para o Dr. Carlos. 6 meses depois, ele estava batizado nas águas, na mesma CCB onde Lucas testemunhava. 14. A vida depois do milagre. Agora eu sou de Deus. A cura de Lucas não foi o fim, foi o começo de uma nova missão. Ele se tornou um cooperador ativo, viajando por várias congregações para contar seu testemunho. Em uma dessas viagens, em uma pequena cidade do Paraná, uma mulher de 54 anos, Irmã Rosa, se aproximou dele após o culto, chorando. Irmão Lucas, meu filho tem leucemia. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Você acha que Deus pode curá-lo também? Lucas a olhou nos olhos. Irmã, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Se ele curou um tumor considerado incurável, por que não curaria a leucemia? Vamos orar agora mesmo. Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igrejinha de madeira. Lucas orou com uma fé que só quem já viu o impossível pode ter. Uma semana depois, recebeu uma ligação. Irmão Lucas, os exames do meu filho deram negativo. Os médicos não entendem. Dizem que é um erro. Mas eu sei que foi Deus. Esses relatos se multiplicaram. Cartas chegavam de todo o Brasil. Minha filha estava paralítica e agora anda. Minas Gerais. Meu marido tinha câncer no pulmão e os nódulos sumiram. Bahia. Eu era viciado em drogas e depois de ouvir seu testemunho, Deus me libertou. Rio de Janeiro. Lucas guardava cada carta em uma caixa de sapatos, que chamava carinhosamente de Arquivo dos Milagres. 15. A aprovação que veio de dentro da igreja. Nem tudo foram rosas. Alguns irmãos, movidos pela inveja, começaram a murmurar. Esse jovem está se exaltando demais. Deus usa quem Ele quer, não precisamos desse espetáculo. Até um ancião, líder espiritual, o chamou em particular para uma conversa séria. Lucas, você está virando uma celebridade. Isso não é bom. A CCB não é lugar para show. É lugar de humildade. Lucas ouviu em silêncio, depois respondeu. Irmão, eu não estou buscando glória para mim. Se as pessoas estão sendo abençoadas, como posso calar? Jesus curou, e todos souberam. Ele não escondeu os milagres. Por que eu esconderia? O ancião, após refletir, se desculpou. Você tem razão, filho. Às vezes, o legalismo nos cega. Peço perdão. Esse episódio ensinou a Lucas uma lição valiosa. Até entre os santos, há batalhas espirituais. 16. O sonho que revelou o futuro. Uma noite, após um longo dia de viagens, Lucas teve um sonho vivo. Ele estava em um grande campo, cheio de pessoas doentes. Jesus, vestido de branco, caminhava entre elas tocando as. Quando chegou perto de Lucas, estendeu a mão e disse: Filho, você será um instrumento para muitas curas. Mas lembre-se, o dom é meu, a glória é minha. Não se esqueça de onde eu te tirei. Ao acordar, Lucas soube que sua missão era maior do que imaginava. Começou a estudar a Bíblia com mais profundidade, especialmente os livros de Atos dos Apóstolos e Tiago, que falam sobre a oração da fé.
Em um culto na congregação de Santo André, enquanto impunha as mãos sobre um homem com esclerose múltipla, sentiu o mesmo puxão que sentiu na noite de sua cura. O homem se levantou da cadeira de rodas e deu os primeiros passos em 5 anos. Glória a Deus! Gritou a multidão. Mas Lucas, com lágrimas nos olhos, apenas sussurrou: Não sou eu, Senhor, é o Senhor. 17. O reencontro com o neurocirurgião. 1 ano depois da cura, Lucas decidiu visitar o Dr. Roberto Farias, o neurocirurgião que havia dado o diagnóstico inicial. O médico, ao vê-lo entrar em seu consultório andando normalmente, ficou pálido. Lucas, é você? Mas como? Deus me curou, doutor. O mesmo Deus que criou o cérebro que o senhor estuda. O médico, incrédulo, pediu para ver os exames. Ao analisar as novas ressonâncias, balbuciou: Isso é impossível. Cordomas não desaparecem. Eles crescem. Eles matam. Eu já vi centenas de casos, e nenhum teve este desfecho. Lucas sorriu. Doutor, a medicina tem limites. Mas Deus não tem. O doutor Roberto, embora ainda cético, não pôde negar o que via. Antes de Lucas sair, ele disse: Se esse Deus que você serve é real, diga a ele que eu gostaria de conhecê-lo. Lucas deixou um Novo Testamento sobre a mesa do médico. 18. A família que se uniu na fé. A cura de Lucas teve um impacto profundo em sua família. Seu pai, seu João, que antes era um homem rígido e pouco demonstrativo, começou a participar ativamente dos cultos. Sua mãe, Dona Maria, que já era uma irmã dedicada, agora liderava um grupo de oração para mães de filhos doentes. Até seu tio Pedro, que era alcoólatra e havia abandonado a igreja há 20 anos, apareceu em um culto de domingo chorando. Eu não mereço estar aqui, mas ouvi que Deus mudou a vida do meu sobrinho. Se ele pode fazer isso, talvez possa me perdoar também. Lucas o abraçou forte. Tio, Jesus não olha para o que nós merecemos. Ele olha para o que ele pode fazer em nós. Pedro se batizou 3 meses depois. 19. O culto de ação de graças, um dia que nunca acabou. No aniversário de 1 ano da cura, a CCB de Vila Maria organizou um culto especial de ação de graças. Mais de 1000 pessoas compareceram. Havia até irmãos de outros estados, como Paraná e Goiás, que vieram de ônibus. O coro entoou hinos clássicos da CCB: Deus é fiel, maravilhosa graça, Jesus, amigo fiel. Quando Lucas subiu ao púlpito, o templo ficou em silêncio absoluto. Irmãos, eu deveria estar morto. Os médicos disseram que eu tinha, no máximo, 6 meses de vida. Mas Deus tinha outros planos. Ele não apenas me curou, ele me deu uma missão: mostrar ao mundo que ele ainda faz milagres. Ele então fez um desafio. Quantos aqui precisam de um milagre? Levante a mão. Centenas de mãos se ergueram. Lucas orou por cada um, impondo as mãos, enquanto os ancianos o auxiliavam. Ao final, um homem de 60 anos que havia chegado ao culto em uma cadeira de rodas devido a um AVC, se levantou e caminhou até o púlpito, chorando. Eu também fui curado. Glória a Deus! O culto durou 5 horas. Ninguém quis ir embora. 20. A carta que chegou do exterior. Um dia, Lucas recebeu uma carta de Moçambique, escrita por um missionário da CCB. Irmão Lucas, seu testemunho chegou até aqui. Nós traduzimos sua história para o idioma local, e muitas pessoas têm sido batizadas. Ontem, uma mulher com HIV teve sua carga viral indetectável após orarmos com base na sua fé. Deus está usando você além das fronteiras. Lucas guardou aquela carta como um tesouro. Ele nunca havia saído do Brasil, mas seu testemunho já estava cruzando oceanos. 21. A última prova. Deus, por que agora? 2 anos depois da cura, Lucas enfrentou uma nova batalha, desta vez espiritual. Ele começou a sentir um vazio, uma tristeza profunda que não conseguia explicar. Orava, jejuava, mas a sensação persistia. Até que em uma madrugada, enquanto lia Salmos 42, ouviu uma voz interior: Filho, você tem buscado os milagres, mas tem esquecido de me buscar. Lucas caiu de joelhos. Perdão, Senhor. Eu me deixei levar pela emoção das curas e esqueci que o mais importante é estar contigo. A partir daquele dia, ele passou a priorizar a intimidade com Deus acima de qualquer milagre. E foi então que sua fé se tornou ainda mais forte. 22. O legado. Quem dera todos os doentes ouvissem esta história. Hoje, Lucas Ferreira tem 27 anos. Ele não é um pastor, nem um evangelista famoso. É apenas um servo de Deus que continua testemunhando, agora como professor da escola bíblica dominical na CCB. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde: Não foi pela minha fé, foi pela fé daquele que me criou. Eu só confiei. E então conta a história novamente.
Porque para Lucas, cada vez que ele testemunha, é como se o milagre acontecesse de novo. 23. A mensagem que SOA até hoje. Em suas pregações, Lucas sempre repete. Muitos dizem que os milagres acabaram, que Deus não fala mais, que a Bíblia é só um livro antigo. Mas eu estou aqui para dizer, Deus ainda cura, Ele ainda libera, Ele ainda transforma corações. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus de hoje. Ele encerra seu testemunho com um desafio que ressoa nos corações. Se você está doente, se está desanimado, se acha que não há saída, busque a Deus de todo o coração. Jejuem, orem, clamem, não desistam na primeira tentativa. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E quando você decide crer, Deus age. E assim, a história de Lucas Ferreira continua a inspirar gerações, provando que na congregação cristã no Brasil, a fé não é apenas uma palavra, é uma força que move montanhas, quebra cadeias e ressuscita sonhos. Epílogo. E isto é apenas o começo. Hoje, quando Lucas passa pelas ruas de São Paulo, muitas pessoas o reconhecem. Alguns o chamam de o jovem do milagre, outros, de o irmão que Deus usou. Mas ele sempre corrige com um sorriso. Não sou eu. Sou só um vasto que Deus escolheu usar. A glória é toda dele. E enquanto o sol se põe sobre a cidade, e os sinos das igrejas da CCB ecoam chamando para mais um culto, uma coisa é certa. Deus ainda faz milagres. E esta história está apenas começando. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não,